Alô amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou dando continuidade a essa série de vídeos falando sobre o anjo e as aventuras que esse ser proporciona na minha vida. Hoje eu quero dar continuidade ao tema, falando sobre essa aventura, essa grande aventura, sobre esse livro que eu contei para os meus filhos há algum tempo atrás e depois transformei em livro, né? Em cima dessa história tem uma mensagem, e essa mensagem eu gostaria de passar para vocês, né? Transmitir para vocês. Não posso deixar guardado essa mensagem, tem que ser transmitida para frente, né? Então, dando continuidade, agora a aventura que eles iam fazer com o Toro era a visita a uma montanha. Então se prepararam para fazer essa visita. Vou contar sem detalhes, bem rápido, que o mais importante não é isso, né? E era interessante quando eu contava para os meus filhos, porque colocava um monte de detalhes, né? Aí a história ficava interessante. Então, se você quiser ler esse livro, está em PDF, na Ordem Franciscana, no site da Ordem Franciscana, depois eu coloco embaixo, você dá uma olhadinha lá, pode ler, né? Mas não é o objetivo agora contar detalhes, né? Então, ir para a essência, onde eu quero transmitir aqui para vocês hoje, né? Então, essa montanha onde que eles resolvam fazer uma peregrinação, né? Uma visita, é interessante que eles começaram a subir essa montanha íngreme, né? Alta, muito alta. E quando chegaram num determinado momento, quase no topo, encontraram como se fosse o final dessa montanha, era uma pedra muito grande, enorme, né? Que é difícil de ser escalada, né? Precisava ter um material certo para poder fazer, né, a subida através dessa pedra. Então pararam ali nesse obstáculo e o Toro então resolve passar para eles, né, o que está acontecendo. E em seguida ele diz para que o Marcelo continuasse um pouco mais à frente, né, até chegar nessa pedra. E assim Marcelo fez. Quando ele chegou na pedra, ele disse para ele, né, Toro, toque essa pedra. E ele foi com a mão e tocou, né? A hora que ele tocou, não encontrou nada, a mão dele passou pela pedra, né? Passou pela pedra como se ela não existisse, né? Ele ficou impressionado com aquilo, daí Toro vem a explicar, né? Isso é uma projeção apenas. Olha só a que ponto chega, né? Apenas uma projeção. Então essa projeção serve para camuflar, né, essa montanha, para esconder de uma certa forma o conteúdo dessa montanha. Olha só ao ponto que chega, né? Eles estavam procurando uma cidade perdida, agora vão encontrando coisas muito maiores do que aquela cidade perdida, né? Em seguida descem a montanha, né? Então houve aí, é claro, né, muita conversa, a Maria também foi lá tocar, né? Enfim, teve uma passagem interessante no livro que fala sobre isso, né? Mas vamos rapidinho passar por uma outra parte, né? Depois eles desceram dessa montanha, perceberam que era uma projeção, o topo da montanha, tampando, né, vamos dizer assim, uma enorme cratera, e lá embaixo eles foram em direção à caverna. Nessa caverna eles entraram, parecia uma caverna normal, né, escura, e foram entrando por essa caverna usando lanternas para poder enxergar, né, direitinho onde estavam andando. Mas chegou num certo ponto dessa caverna, que parecia ser o fundo dela. A hora que eles tocaram o pé, perceberam que era liso, né? Buscaram clarear em volta e o farolete e descobriram que era liso, era um piso. E olhando para ao redor, né, tudo era um piso. Eles estavam andando dentro de um lugar quadrado, né? Um túnel quadrado. E conforme eles foram andando, esse ladrilho, esse piso, o teto se iluminou
não era necessário mais o uso das lanternas, se iluminaram, é como se aquilo fosse luz. Não dava para saber onde que surgia essa luz, tanto é que não fazia sombra, porque era por igual em todos os lados, não se projetava sombra. Então em toda a parede era luz, né? Conforme eles iam andando por esse túnel quadrado, ele ia se iluminando conforme onde eles estavam, e atrás ia se apagando, só ficava claro onde eles estavam. E depois de muito, né, andar por esse túnel, muito emocionados por tudo aquilo, né, olhando para o Thor com grande interrogação, avistaram lá longe, né, um pontinho luminoso, que era o final do túnel, e caminharam até esse final. Quando chegaram no final do túnel, se depararam com uma imagem surpreendente, né? Eles avistaram todo o interior daquela montanha. A montanha era muito grande, enorme, era um grande vulcão extinto, né? E ali dentro, né, era como se entrasse num verdadeiro paraíso. Então, avistaram ali daquele lugar onde saíram no túnel, todo aquele ambiente, né? Onde tinha muitas árvores frutíferas, tinha lagoas, né, água corrente, uma espécie de um riozinho, né, passando ali pelo meio, né, mas muitas árvores frutíferas, né, dava para perceber em todo o território, era como se fosse realmente um verdadeiro paraíso, né, o Jardim do Éden. E desceram aquela encosta, também muito perigosa, foram descendo aquela encosta até chegar lá embaixo, né, onde eles conseguiram ver mais de perto toda aquela beleza. E viam ao longe, bem distante, né, uma cachoeira. Começaram a andar por aquele lugar bonito, né, com frutos que eles nunca tinham visto antes. Eram frutos bem diferentes do que nós estamos acostumados aqui, né, um mais diferente do que o outro, né? E os animais também eram diferentes que viviam ali. Era como se fosse um ecossistema isolado. Eles se aproximavam dos animais, os animais não tinham medo, colocavam a mão, os animais vinham próximo para cheirar, para observar também, né? E um não tinha medo do outro, né? Era como se aquilo fosse totalmente surreal, né? Totalmente. E foi nesse ambiente que eles pararam por algum tempo, e quando chegaram próximo a uma espécie de uma lagoa, uma pedra borbulhando, né, que saía água quente, morna, Thor falou para eles: vamos fazer aqui com vocês, vamos fazer uma experiência. Gostaria que mostrar para vocês como que eu consigo ver, né, todas as belezas do mundo, vivendo nesse lugar tão afastado. E buscou contar então para os seus amigos, né, revelar para os seus amigos como ele fazia isso. E no meio tempo, né, tanto o Marcelo como Maria, conversando com o Thor anteriormente, falaram da preocupação de contar para os pais deles, para a família, que eles estavam bem, porque estavam totalmente sem comunicação. Então isso veio perseguindo mais a Maria do que ao Marcelo. De uma forma insistente, ela queria, né, revelar, mostrar para os pais, comunicar com os pais para mostrar que eles estavam bem. E foi nessa oportunidade em que Thor então pede para eles entrarem na água, nessa água gostosa, morna, borbulhando, né? E diz para ele: vou levar vocês a fazer uma experiência, né, que vai ajudar muito para que isso seja feito. Busquem repetir o que eu estou fazendo. Daí Thor se deitou nessa água morna junto às pedras, né? E eles fizeram o mesmo. E Thor então ele foi se relaxando, fechou os olhos, ficou um grande tempo, né, aí em meditação nessa água, e vai dizendo para os seus amigos fazer o mesmo, né? Ficar ali nessa água, meditando, imaginando que fossem como se fossem balões flutuando, né?
Foi quando então perceberam que o Toro parou de falar, ficava imóvel, em profunda meditação. Resolveram seguir então o mesmo exemplo do seu amigo e num breve momento Marcelo se viu, né, como se estivesse fora do corpo. Estava aí o Toro, seu amigo também em espírito, perto dele, ajudando-o. Se não fosse a ajuda desse irmão maior, ele não teria conseguido, né? Então ajudou a sair do corpo e logo depois Maria também saiu do corpo. Ficou olhando a imagem deles deitados, né, flutuando alguns metros acima. Depois disso, Toro disse para ele: agora nós vamos visitar os pais de vocês, né? E saíram. Em frações de segundo, nem segundo posso dizer, porque é muito rápido, na velocidade do pensamento, eles já estavam na casa da Maria. E Maria conseguiu ver os pais dela, o pai e a mãe, né? E Toro disse para ela: aproxime-se da sua mãe, do seu pai primeiro, busque conversar com o seu pai, né? Ver se ele consegue te perceber, né? E ela assim fez, se aproximou em espírito do seu pai, né? De uma forma carinhosa, tocando-o, e aquele homem sentiu a presença da sua filha, né? Começou a sair lágrimas dos seus olhos e ele foi falar para a sua esposa: olha, eu tive um forte pressentimento que Maria está viva. Parece que ela está aqui, perto de nós, nesse momento. Parece que ela está aqui, como se ela estivesse nos visitando, né? Eu tenho esse sentimento, né? Aí a mãe da Maria se pôs a chorar e disse: não acredite nessa bobagem, né? Falou para o marido dela, né? Você está inventando, não consigo perceber nada, é invenção sua, né? Dessa forma você está complicando mais ainda a nossa existência, né? Com esses seus pensar, com essas formas de pensar sua. E saiu chorando e foi para o quarto. Daí, Maria, então, vendo toda essa cena, ficou ainda mais triste, né? Como se estivesse atrapalhando ainda mais a vida dos seus pais. Foi então que Toro, através da sua força, né, da sua vitalidade, da sua espiritualidade muito avançada, disse a Maria: vamos lá, junto com a sua mãe, vou ver o que eu consigo fazer. E foram os dois, né? Marcelo também acompanhou. E no ambiente ali onde a sua mãe estava chorando, na cama, o Toro se fez aparecer para ela, primeiro de uma forma bem tênue, né? Se fosse um fantasma, né? Depois ele foi aumentando o seu brilho, o contraste, né? E a mãe dela, olhando para aquela imagem, ficou assustada no primeiro momento, né? Onde Toro busca para se acalme, não tenha medo. Eu vim trazer uma mensagem para você. A sua filha, Maria, ela está viva. Marcelo também estão vivos, mas não podem se comunicar, pelo menos por enquanto, com vocês. Gostaria que vocês acreditassem, ela está aqui agora, Marcelo também comigo, né? Você não pode ver, mas eu posso me fazer visto, né? Assim, para vocês, e afirmo que eles estão aqui. Seu marido percebeu há poucos a nossa presença, e você não acreditou. Por isso que eu tive que aparecer, né, para você, para que você possa acreditar. Mas eles não têm essa força que eu tenho no momento, né, de fazer-se presente, né, visto. Eu gostaria que você acreditasse e, ao pedido de Maria, tivesse uma vida normal, e em um breve tempo eles iriam se comunicar com você. E assim foi. Ela parou de chorar, abraçou o seu marido, né? Conversou com ele, explicou o que aconteceu, e a partir de então
a alegria voltou naquela casa, né? Satisfeito Maria, satisfeito Marcelo, né? Se dirigiram agora para a casa dos pais de Marcelo e fizeram o mesmo procedimento e voltaram para a montanha, né? Então, alcançaram um objetivo através da saída fora do corpo, né? Avisando os seus pais que eles estavam bem. Pois bem, meus irmãos, é uma historinha, né? É uma história contada para criança. Eu poderia ir muito longe nessa história, né? Contando muitos detalhes, mas não é o objetivo aqui desse vídeo. Apenas quero relatar para vocês a possibilidade, tá bem? Quer vocês acreditem ou não, isso é possível. Eu faço isso, consigo fazer isso, né? Me vi várias vezes fora do corpo, olhando para mim mesmo ali dormindo, para a família, enfim, muitas coisas eu já fiz saindo do corpo, e digo para vocês que tudo isso que eu relatei nessa historinha é possível, totalmente possível, e pode acontecer na vida de qualquer um de nós, tá bem? Então acredita em mim, acredita nessas histórias, no que eu estou falando, e com o objetivo de mudarmos de vida, de comportamento, de entendermos tudo aquilo que Jesus fez, a proposta dele de vida, né? Buscar dar testemunho, ir ao encontro dele, né? Jesus era um ser espiritual muito grande que passou aqui sobre a terra, tinha muito poder e buscou trazer para nós esse poder para que cada um de nós também pudesse nos aproximar dele, né? Absorver esse poder todo. Ele disse para os seus discípulos: vocês também podem fazer tudo isso que eu faço e muito mais, né? Então ele desejou e deseja hoje que cada um de nós nos aproximemos dele, né? Para poder fazer aquilo que ele fez, né? Um certo dia ele disse para os seus discípulos, né? Depois de ter evangelizado com muita intensidade, né? Ao voltar ele disse, né? A messe é grande, mas os operários são poucos. Rezem para que o nosso Pai envie mais operários para a messe. Em seguida, abençoou os seus discípulos e os enviou para ir aonde ele deveria ir, para fazer aquilo que ele deveria fazer, né? Enfim, curar os doentes, expulsar os demônios, evangelizar, levar a boa nova para todos. Isso que Jesus fez, né? Ele faz hoje com cada um de nós. Ele também nos envia. Nós também somos enviados a ser Ele, né? Para fazer o que Ele fez. A missão de Jesus, eu repito isso inúmeras vezes, é também a minha missão, é a sua missão, é a nossa missão. Somos seres espirituais. Através dessas historinhas que eu estou colocando aqui para vocês, enfim, através da minha vida, eu digo para vocês com toda certeza, somos espíritos, somos seres de luz. Viemos de Deus e estamos aqui nessa experiência, nesse corpo, né? Digo para vocês que nós não nascemos, que nós não morremos, nós somos eternos. Nós viemos de um lugar, estamos aqui nesse corpo, vamos continuar aqui por um tempo, depois voltamos para a casa do Pai. Essa pequena jornada é para que cada um de nós cresça mais em espírito, aprenda, consiga seguir o caminho que Jesus ensinou, dizendo não ao ego, ao egoísmo e se aproximando mais e mais dele, né? Buscando ser ele na nossa vida, no nosso dia a dia. É muito importante esse buscar ser Jesus para afastar de nós, né, esses tantos pedidos que nós fazemos para Deus, né? Como nós pedimos coisas para Deus, né? E não descruzamos os braços para que esses pedidos se realizem. Então isso é muito triste, não é por aí, não é esse o sentido da igreja, da religião, daquilo que Jesus veio trazer, né? Nós temos que ir ao encontro das dificuldades, das coisas erradas que possam estar acontecendo e fazer mudanças, né? Nós mesmos, sim, pedir ajuda para que Ele ajude a cada um de nós
a superar esses problemas, doenças e outras coisas mais, né? Ajudemos também os outros a superar os seus problemas, as suas doenças. Nós temos que fazer acontecer isso, né? Jesus, um certo dia, ele, curando as pessoas, ele disse: a tua fé te salvou. Vá em paz e não peque mais, né? Então, se aquele homem não tivesse fé, Jesus não teria curado. Entendam isso, né? A sua fé te salvou. Vá em paz e não peques mais. O pecado é o se afastar de Deus, o pecado é se afastar desse testemunho, o pecado é valorizar o ego e o pecado é colocar de lado o amor. Quando nós nos aproximamos de Jesus com o amor, deixando de lado o egoísmo, se preocupando com o outro, né? Buscando servir e não ser servido, daí não tem porquê os males vir ao nosso encontro. Não tem porquê a doença permanecer em nós, né? Então, quando nós abraçamos Jesus, aceitamos Jesus e vamos ao encontro de Jesus, né? Essas coisas se tornam insignificantes. Vamos dizer assim que a doença nasce no espírito, depois ela vem para o corpo. Se o espírito está são, perfeito, o corpo também está são, perfeito, né? Temos que curar a alma. Quando nós curamos a alma, o corpo, né, está com saúde e em plena saúde. Então, tudo isso, nessas historinhas que eu contei para os meus filhos, né, eu busquei relatar de uma forma simples, né, essas ideias. E hoje, né, depois de muito tempo, eu vi que tudo isso não era obra minha, mas sim obra do anjo da guarda que me ajudou, que colocou a mão sobre mim, que me fez, né, dizer aquelas palavras todas, contar aquelas historinhas, né? Então é a obra dele, né? Não é a obra minha, tá certo? Então tudo isso foi ele que fez, não sou eu. E novamente aqui, buscando contar essas histórias para vocês, eu repito, não sou eu. É ele que está aqui, está buscando ensinar, né? Passar essa mensagem, busque entender essas mensagens todas do meu anjo, né? E colocar em prática na vida, no dia a dia, que é mais importante, né? Então essas historinhas é para nos alertar, né? Assim como Jesus, né, contava muitas histórias, parábolas, para poder ensinar, passar a mensagem, né? Essas historinhas é como aquelas historinhas de Jesus, né? Então, uma simples história que vem abrir os nossos olhos para esses entendimentos, né, tão bonitos, né, que estão aí a esperar cada um de nós. Esse livro continua, logo depois nós vamos ver a cachoeira, né? E atrás dessa cachoeira tem uma mensagem muito bonita, tá certo? Então, no dia seguinte eles viajam para essa cachoeira, vou tentar colocar um pouco mais rápido agora. Eles viajam, então, andam para essa cachoeira, o lugar era muito distante, né? E se tornou ainda mais distante porque eles iam olhando aquelas belezas todas, aquelas frutas diferentes que eles foram experimentando pelo caminho, né? A quantidade enorme de peixes que ali estavam, os animais diferentes que ali viviam, né? Até chegarem, né, nessa cachoeira. Aí que veio, então, a grande revelação, né? Ao perceber aquela imensa cachoeira de mais de 30 metros de extensão caindo, né? Ali o touro disse: vamos atravessar essa água, né? Foram para um canto da cachoeira onde tinha um caminho, né? E passaram pela água, pela cachoeira, né? E do outro lado tinha então uma outra caverna, né? Então aquela cachoeira toda ela é como se fosse um véu, uma cortina tampando o interior, né? E andando nesse interior, isso se tornava cada vez mais escuro, mas ao fundo eles foram perceber um objeto metálico que ali estava, né? E se ao aproximar desse objeto metálico, ele se iluminou. Era uma grande nave, né? E ocupava todo esse espaço, né? Era como se fosse um disco voador, né? E tudo iluminado. A hora que eles se aproximaram, esse disco se iluminou. E quando chegaram bem abaixo do centro desse disco voador, né, uma luz desceu dele e Toro convida a entrar nessa luz. É um foco de luz, né?
E eles entraram nesse foco de luz e foram transportados para dentro desse ambiente, né, dessa nave, né. É um transporte luminoso que levou eles para dentro. Dentro dessa nave, Toro começa a revelar para ele o que ele é, né? De onde que eles vieram, do planeta que eles vieram, o que eles estavam fazendo aqui, o porquê aquela montanha tinha aquele teto, que era um holograma, uma imagem, né? E aos poucos eles foram entendendo, né, o porquê tudo daquilo. Na verdade, em poucas palavras, aquele teto, quando eles chegaram aqui nesse lugar, né, eles tinham uma composição orgânica diferente da nossa. Exigia uma outra temperatura, exigia uma outra pressão, né, luminosidade, para que eles possam sobreviver aqui nesse planeta. Era um pouco diferente de nós. Eram humanoides, mas um pouco diferentes de nós, né, na sua composição. Então eles fizeram aquele teto lá para que pudesse passar a luminosidade certa, para que pudesse manter ali dentro a pressão que eles precisavam, né? Então fizeram um ambiente para eles morarem ali, diferente do ambiente externo. Então há muito tempo atrás, aquele holograma, além de proteger para quem olhasse por cima, né, não conseguisse perceber o interior daquele vulcão que tinha ali dentro, mas também ele servia como uma tela, como uma proteção, né, como um filtro, a qual hoje estava desativado. Ou seja, depois de muito tempo que eles ficaram aqui nesse ambiente, eles foram se transformando também, né, foram se adaptando ao nosso sistema aqui e acabou então os filhos, né, vamos dizer assim, as suas descendências, né, acostumando mais com o ambiente de uma tal forma que não precisava mais aquela proteção, né. E aquela nave era uma das naves que desceram, né, que vieram até aqui com todo esse povo, né? Tinha muitas outras, as outras retornaram, e essa ficou para que eles pudessem também sair dali, né, um dia se desejasse. Mas até agora não foi necessário e ali eles permaneceram, né. Então a nave tinha tudo ali dentro que eles precisavam para suprir, né, suas alimentação e tudo mais. Então aos poucos eles foram conhecendo cada um desses mecanismos que ali estavam, ficaram, né, muito admirados por tudo, né? Ou seja, Toro e todo aquele povo que ali estava eram descendentes de um povo que vieram de um outro sistema solar, de um outro lugar, né? E aqui habitaram esse planeta, né, nesse lugar por muito tempo, construíram aquela cidade maravilhosa que eles viram lá atrás, mas o objetivo não era esse, o objetivo era um crescimento espiritual. Esse era o mais importante. Hoje esse povo não precisa mais de naves para se locomover, não precisa nada disso, né? Se locomove apenas em espírito, não há necessidade mais da matéria para fazer esses transportes, tá certo? Eles se transportam em espírito, visitam outros planetas, outros lugares, tudo em espírito. Não é necessário mais naves espaciais. Então aquela nave ficou totalmente supérflua, né? Mas vai ser usada. Mais um pouquinho nesse vídeo eu vou relatar para vocês o final, né, a missão e como essa nave vai ser usada por eles, né, vai sair desse lugar, dessa cachoeira aí, desse lugar onde ela ficou escondida por tanto tempo, vai passar pelo topo ali da montanha de esse holograma e vai realizar uma missão. Eu vou deixar para depois. Então estou tentando falar bem rapidinho, para não me estender muito, né, sobre esse livro, né, vou fazer mais um só e já encerro, prometo para vocês, né, mas todas as historinhas aí estão contadas com bastante detalhes nesse pequeno livro, e se você estiver interessado, dê uma olhadinha lá, né, não vai pagar nada por isso, está em PDF, né, basta você baixar aí no seu celular, no computador, dá para você ler esse livro aí, né, e busque entender essa mensagem que é colocada por trás, tá bem? Lá tem muitos detalhes, né, e vai atrair mais as pessoas, né, a poder ler, tá bom? Então a mensagem que eu queria passar para vocês hoje é essa, que nós somos seres espirituais, nós podemos sim sair desse corpo e tomar altura, ir para outros lugares, fazer tudo que o espírito pode fazer, ir em qualquer lugar, né? E somos ligados
por ele através de um cordão. Eu chamo cordão de prata, né? Tem muitos nomes que são dados, né? Mas o mais bonito de todos é um cordão, porque ele é um cordão, né? Então, geralmente sai da nossa cabeça ou das costas, mas geralmente é da cabeça que sai um cordão de luz, né? Chega a ponto de entendermos que ele é prateado, né? Por causa do brilho que ele tem, um brilho muito intenso que dá a impressão que é prata, né? Por isso que chama cordão de prata, né? Que liga esse corpo aqui ao nosso espírito. Do momento que você sai dele à noite, todo mundo faz isso, mas a maioria não lembra, né? No momento que você sai do corpo à noite, você fica ligado, né, ao corpo de carne, né, de osso, ao corpo espiritual, né? É um outro corpo espiritual bem tênue, né? Invisível aos olhos das pessoas, que inclusive pode passar pelas paredes em todo lugar, né? Pelo fogo, nada destrói ele, né? Diferente desse corpo aqui, né? Que pode alcançar velocidades incríveis, porque lá não existe tempo, né? Nessa outra dimensão, quando nós saímos desse corpo, nós entramos numa dimensão diferente, né? E nessa outra dimensão não existe tempo. Por não existir tempo, então as velocidades, né, é instantânea, a velocidade do pensamento pode estar em qualquer lugar ao mesmo tempo, né? A ponto de nós nos mesclarmos com tudo, como se você fizesse parte de tudo, né? A nossa visão passa a ser 360 graus. Para onde você quiser, né, focar, você foca, mesmo sendo atrás. Não precisa virar, né? Você consegue estar vendo, né, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é uma sensação tão boa, né? Sem falar da sensação de acolhimento, né, de amor que lá existe. Nós somos atraídos, né, como se estivesse voltando para a nossa casa, né? Esse é o sentido maior. Ao sair desse corpo aqui, nós voltamos para casa. Nós viemos de Deus, desse lugar, e vamos voltar para lá, né? Fazemos uma pequena passagem e depois nós voltamos. Aprendemos alguma coisa e voltamos para a casa do Pai, né? Então, eu posso dizer para vocês com certeza, não existe nascimento, porque nós já existia, nascemos aqui nesse corpo, sim, né? Isso é uma forma de nascer, mas não significa que o espírito não existia antes, ele já existia. E quando saímos desse corpo e voltamos para lá, não existe morte, porque você continua existindo sempre, né? Então não tem sentido falar de nascimento nem de morte, né? É uma continuidade, né? O que tem é esse corpo aqui apenas, que deixa de viver, tá certo? Então tá aí a mensagem de hoje, espero que vocês tenham gostado, né? Desejo a todos, hoje é terça-feira, desejo a todos um feliz ano novo, que o ano de 25 seja muito melhor do que esse que passou, né? Seja toda a felicidade para vocês. E se você não é inscrito no canal, busque se inscrever, deixa aí o seu like, né? E compartilhe com um amigo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Até um outro dia. Tchau, tchau.